Paz, Senhor, meus irmãos, queria falar com vocês hoje a respeito de nem todos aqueles que se aproximam de nós, eles querem a nossa cura, a nossa restauração. Nem todo mundo que anda muito próximo de nós, ele quer a nossa vitória. Um exemplo bíblico que eu quero falar com vocês, pegar como base, é a vida de Aminon. Ele tinha um amigo que ele era muito sagaz, e esse cara era muito próximo de Aminon. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi, e era próximo de Aminon. Tanto que percebeu a dor dele, percebeu que algo havia errado com Aminon. Ele emagrecia dia e noite. E ele indagou até Aminon falar o que tinha no seu coração, que ele amava sua irmã Tamar, sua meia-irmã. E ele deu um conselho para ele: olha, se faça de doente, fale para o seu pai e peça que a sua irmã sirva bolos em sua casa. E esse homem fez isso, porque Aminon ele tinha se apaixonado por sua irmã. Ele deu um conselho para satisfazer a sua carne. Aminon por fim se fez de doente, pediu para o seu pai Davi que a sua irmã viesse servir bolos, e assim foi feito. Ele se fez de doente, sua irmã serviu o bolo e ele forçou a sua irmã. E o resultado de tudo isso foi a sua própria morte, porque o irmão dele também, Absalom, ele ficou sabendo dessa tragédia, literalmente uma tragédia familiar, e indagou no seu coração, ele afermentou no seu coração uma oportunidade de matar Aminon. Depois de 2 anos se passaram, ele nunca falou para o seu irmão Aminon, nem bem nem mal, mas no seu coração queria matar, queria uma oportunidade para matar o seu irmão. Falou com Davi, que tinha um tempo que se tosqueava suas ovelhas, para trazer todos os seus servos, todos os seus irmãos, e Davi também. Davi não pôde ir, não quis ir para não pesar Absalom, só foi Aminon e seus irmãos. E Absalom deu um conselho para os seus servos, diz: olha, quando Aminon estiver com o seu coração alegre de vir, vocês matam ele, sejam valentes. Por fim aconteceu tudo isso. Ele foi para sua casa, seu irmão estava com o coração alegre, seus servos de Absalom mataram Aminon. E a notícia foi até Davi. Davi entristeceu seu coração, lógico, seus filhos. Veio uma notícia que todos os filhos de Davi haviam sido mortos por Absalom. E o mesmo homem que deu um conselho para ele, para sua carne, era o mesmo homem que poderia ter evitado toda essa tragédia familiar, porque ele foi até Davi e disse para Davi: Davi, não entristece teu coração, porque somente Aminon morreu. Seus outros filhos tudo vivem, porque desde que Aminon cometeu a tragédia com sua irmã, Absalom ele botou no seu coração que ia matar o seu irmão. Então esse mesmo homem poderia evitar. Quando ele soubesse dessa festa, quando ele soubesse de tudo, quando ele soube de tudo aquilo que Absalom tinha planejado no seu coração, ele poderia dar um conselho para a vida: olha, não vai para essa festa que seu irmão está preparando, porque ele vai estar preparando uma cilada para te morrer. Então muitas pessoas muitas vezes nos aconselham na nossa vida, e são conselhos para a nossa morte. Pessoas que se aproximam de nós, e a gente pensa que são conselhos de bênção, mas muitas vezes são conselhos para a nossa morte. Muitas vezes pessoas também nos dão direção para a nossa morte, e tem pessoas que podem nos dar direção para a vida. Muitas vezes eles não dão esse conselho para nós. Exemplo, às vezes a gente está brigado no relacionamento e pessoas se aproximam de nós, ambiente de trabalho, o ambiente que você frequenta. Ele olha: pô, por que você está triste? E aí a gente fala, a gente desabafa. E não desabafa para pessoas que são de Cristo, pessoas que podem te dar um conselho para a tua vida. E a pessoa te dá um conselho totalmente diferente, todo um conselho: vai, fica com outra pessoa, se divirta, beba todas as caras do prazer. E por fim o relacionamento se rompe. E essa pessoa poderia te dar um conselho para a tua vida: olha, espera, isso acontece. O relacionamento muitas vezes tem fases que são ruins, mas ora, espera em Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho: olha bem para quem está te aconselhando, olha bem para aquele que se aproxima de ti. Nem todo mundo que percebe a tua dor quer teu bem. Então fica o teu conselho: escute homens de Deus e preste atenção em quem se aproxima de você. Muitas pessoas se aproximam de você e não querem teu bem. Deus abençoe.